Glorificado é o nosso Deus, irmãos. Que a sua graça e a sua paz invada este lugar nessa noite. Curva a sua fronte e ore por mim nesse momento. Pai, eu me coloco em tuas mãos, Senhor, à disposição de ti, Espírito Santo. Me usa conforme o teu querer, conforme a tua vontade, para edificar a tua igreja, para nos ensinar, para nos mostrar, Senhor, quão grande são as obras das tuas mãos, Pai. O quanto nós somos amados por ti, Pai. O quanto tu cuidas de cada um de nós, Pai. Que a tua igreja hoje seja edificada e saia daqui, Senhor, com a certeza de um Deus que é criador, mas é Pai amoroso, misericordioso, bondoso e lindo, Deus. Muito obrigada, Deus. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço, Senhor. Amém. A igreja pode se assentar. A mensagem de hoje, irmãos, não sei se a mídia vai colocar o tema ali na tela. É um tema muito atual, irmãos. Nosso corpo, uma máquina perfeita. Abra sua Bíblia em Salmo 139, está ali na tela. Você pode ter uma versão diferente, né? Vamos ler a palavra do Senhor. Cento e 139, verso 14 e 15. A minha versão, ela está um pouquinho diferente. Ela fala assim: eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Irmãos, falar sobre o nosso corpo como uma máquina perfeita, irmãos, não tem como nós não falarmos de quem nos criou, de quem nos fez. E essa mensagem não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Ele. É sobre Deus. Uma das coisas que eu aprendi ultimamente, porque eu sou, desde da minha tenra idade, que está passando muito rápido, eu sempre fui uma pessoa autodidata. Eu sempre busquei aprender as coisas, sabe? Sempre busquei o conhecimento, sempre busquei saber daquilo que eu não sabia. E a minha última empreitada foi fazer faculdade de teologia. Eu já pregava, eu nasci na igreja, já ouvi várias mensagens, né? Fui educada na palavra, mas meu coração ardeu, né, para estudar, fazer a faculdade de teologia. E no vestibular que a gente faz, porque tem vestibular também para entrar na faculdade de teologia, uma das perguntas que não é sobre um conhecimento, mas a última pergunta do teste era: por que você quer estudar teologia? E você tinha que escrever o motivo de você ter buscado a faculdade de teologia. E eu coloquei realmente o que estava no meu coração, o que ardia no meu coração. Eu quero fazer faculdade de teologia, porque eu quero escrever mais sobre Deus. Eu quero aprender mais, quero conhecer mais sobre Deus. E ao escrever, eu não quero errar, ou errar menos. Essa foi a minha resposta. Porque na nossa jornada, irmãos, na nossa caminhada na vida, a gente vai ouvindo falar de Deus e às vezes a gente toma certas palavras como verdade, mas a gente não é como os bereanos, que a palavra ensina, né, que aquela igreja lá de Bereia, ela escutava uma palavra, ela ia fazer o quê? A conferência.
Ela ia escrutinar se aquilo que estava sendo falado era verdadeiro. E só tem um caminho para a gente saber, irmãos. É conhecendo a palavra de Deus. É conhecendo as Escrituras. Então eu vou falar um pouquinho da criação do homem, que talvez seja um pouco diferente do que você já ouviu durante toda a sua vida. Ou não. Se você é um estudioso como eu, procura, né, conhecer algumas coisas. A gente vai falar, nós vamos começar a falar agora, né? Então, nessa introdução aqui, eu quero falar, o tema da mensagem, o objetivo da mensagem vai ser fiel. Né? Que é mostrar, irmãos, que hoje a gente não vai falar de máquinas tecnológicas, mas a gente vai falar de algo mais extraordinário, que já foi criado, já foi construído na face da terra, que é o corpo humano. É o ser humano. Nada, por mais que a ciência tenha evoluído, por mais que digam que tem alienígenas aí com altas tecnologias, ninguém chega aos pés do nosso Deus Criador, quando Ele criou o homem. O corpo humano, irmãos, ele tem várias características que até hoje os cientistas não descobriram todas elas. A ciência evoluiu muito, né, da época do passado para cá. Então, assim, irmãos, o corpo humano, essa obra extraordinária, ela tem cada célula, né, ela tem um conjunto de células que, olha que maravilhosas que são as coisas, irmãos. Todas as células semelhantes, elas se unem, formando tecidos. Esses tecidos formam um órgão específico que compõe todo um sistema que está inserido no organismo do ser humano. Isso aqui é raso, tá, irmãos? Isso aqui é para quem não é médico, não é cientista. Mas já dá um vislumbre, um pouquinho da obra maravilhosa de Deus para o ser humano. Aqui nós temos o cérebro, só a parte, né, externa, porque ele tem milhões e milhões de neurônios que nos ajudam a pensar, sentir, que nos ajudam a ver, que nos ajudam a falar, a ouvir, que comandam o corpo, as mãos, os pés, comandam todo o nosso organismo. É essa pequena máquina que faz parte daquela máquina completa lá. Eu coloquei aqui a imagem do olho humano, irmãos, porque vocês não têm ideia de quantas células e a complexidade que um olho humano tem para enxergar. A luz que passa por dentro do globo ocular, que tem várias lentes, e a retina e a córnea, que refletem todas as luzes que são captadas, nos fazem enxergar o vermelho como a gente enxerga o vermelho, o amarelo como a gente enxerga o amarelo, o azul como a gente enxerga o azul. E tem algumas pessoas que têm uma características, né, que elas são daltônicas. O que são as pessoas daltônicas? São as pessoas que não enxergam colorido como nós. A visão delas é cinza, verde escuro, cinza, preto. Elas não conseguem definir as cores como nós definimos, né? Aqui está um pouco apagado, mas lá o cérebro está vermelhinho, está verde, está azul, né? Ali na visão da televisão, ali no fundo. Né? Então, irmãos, é muito extraordinário o nosso corpo humano. Cada célula tem uma função específica e autônoma. Trilhões delas funcionam, se unem, como está ali mostrado. Todas as células semelhantes, irmãos, elas se unem para formar um tecido específico de cada órgão que nós temos no nosso corpo. Mas a ciência evolui e o ser humano busca conhecimento, busca entender mais o corpo humano. O ser humano descobriu que tem uma célula que alguns cientistas chamam, né, de as células de Deus. São as células tronco. Essas células, elas podem ser localizadas, né, quando uma mãe vai ganhar um filho.
ter um bebê, essas células ficam localizadas no cordão umbilical que liga a mãe ao neném. E essas células, hoje em dia, elas são retiradas, muitas mães retiram essas células, porque essas células são as únicas células que podem se transformar em qualquer célula de qualquer órgão. Já existe tratamento para o coração, com células-tronco, no qual as células-troncos são injetadas no órgão do coração. E essas células se transformam no tecido do coração saudável. Vocês já conseguem ver Deus aqui, em cada nascimento, em cada criança que é gerada? Vocês já conseguem ver a obra maravilhosa de Deus? Mas não foi assim, né, que Ele criou o primeiro homem. Como é que Ele criou o primeiro homem? Né? Como que Deus criou o primeiro ser humano? Gênesis 2:7. Abra sua Bíblia, está lá na tela. Me acompanhe aqui. Depois de ter criado todo o jardim, a terra, os seres vivos, Deus cria o ser humano. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. Ou, nessa tradução, um ser vivente. Tem o mesmo significado na palavra original, viu, irmãos? E aqui eu faço um parêntese, né? Porque alguns de nós, por muito tempo, crê ou já creu que o homem, ele é de 3 partes, né? Quais são essas partes? Corpo, alma e espírito, certo? A gente, né? Muitos de nós crê assim, e muita gente ainda fala nesse formato, irmãos. Mas uma coisa que nós aprendemos estudando de maneira profunda é que não há separação. Quando Deus criou um homem e Ele disse, se tornou alma vivente ou um ser vivente, Deus fez o homem completo. O homem é físico, o homem é emocional, o homem é espiritual, mas ele é uma alma completa. A alma não é separada do ser humano. A alma faz parte do ser humano. Ali, a palavra no hebraico é nefesh, que quer dizer um ser completo. Quando fala alma, diz alma vivente, porque é um ser completo. Tá? Desculpem, mas como eu falei para vocês, algumas coisas assim, talvez vá diferente aquilo que você aprendeu. E eu quero provocar isso em você, de você pesquisar. De você estudar de uma maneira mais profunda. Existem muitas teologias que falam e continuam falando, né, que o homem é tricotômico, né, que tem é dividido nessas 3 partes separadas. Outra que crê, os pais da igreja, que é dicotomia, que é só em 2 partes, corpo e espírito. Mas na verdade, irmãos, num estudo mais aprofundado, inclusive pela Câmara Teológica da nossa denominação, chegou-se à conclusão de que o que Deus fala e está em concordância com toda a Bíblia, quando se refere à palavra alma, que é a mesma que nós lemos lá em Salmo 139, que Davi proferiu ali, a minha alma o sabe muito bem. Ele está dizendo, o meu ser sabe muito bem, eu, em todos os sentidos, eu sei que maravilhosas são as tuas obras, quando ele fala de Deus, do Criador. Não é a minha alma que eu recebi que sabe. Não, é eu, como um ser criado por ti, nasci de uma forma assombrosa, fui gerado de uma maneira assombrosa, de forma completa. E eu vou avançar aqui, né? E vou, no nosso estudo desta noite, você vai entender um pouco mais do que eu estou falando, irmãos. Porque a própria ciência, hoje, já está trabalhando a neurociência com a espiritualidade, sendo que a fé faz uma diferença muito grande na saúde do corpo humano.
Os crentes e os não crentes têm maneiras diferentes de se recuperar de uma enfermidade, irmãos. A ciência já comprova isso. Tá? Então vamos avançar um pouquinho mais, né? Talvez a imagem agora, né, vá deslumbrar um pouco a sua mente. Como nós fomos criados, né? Nós vimos aqui e lemos que Deus fez o homem do pó da terra. Está dizendo que foi barro? Não está falando que foi barro, não é? E a gente tem essa visão. Talvez porque lá no livro do profeta Jeremias tem a passagem, né, que fala do vaso do oleiro. Vós sois como um vaso em minhas mãos, um vaso de barro nas mãos do oleiro. Mas na criação, irmãos, a gente imagina que foi assim que Deus nos criou. Mas do pó da terra, irmãos, Ele não tirou um boneco de barro. Do pó da terra, Ele fez essa complexidade aqui, ó. Esse ser com trilhões de células e coração, fígado, baço e milhões de veias e neurônios. Foi isso aqui que Deus fez lá no jardim. Não foi uma evolução do barro para isto. Deus é maravilhoso e tremendo. Quando Davi disse de uma maneira assombrosa, das profundezas, Davi estava falando, eu saí da terra, do pó, das profundezas. Os meus ossos não estavam encobertos, o barro não tem osso. Este corpo aqui, maravilhoso e perfeito, foi o que Deus criou com ossos, músculos, nervos, veias. E esse corpo maravilhoso aqui, irmãos, ele falou algo interessante. Gênesis capítulo 1. Abra sua Bíblia lá. Depois da criação, depois dos luminares, depois do sexto dia, vai dizer aqui, né? Deus criou os monstros marinhos, multipliquem-se. Aí quando vai chegar aqui na formação do homem, no verso 26, Deus diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O nosso Deus, Ele é mais parecido com aquele barro ou com esse corpo maravilhoso, tremendo, essa máquina perfeita que foi criada? Os atributos dele, a onipotência dele, seria capaz só de gerar aquele ali ou este? Eu quero que vocês pensem mesmo, irmãos. Eu quero que vocês reflitam mesmo. Porque Deus é grande. Deus é maravilhoso. Deus é poderoso. Ele é o Criador de todas as coisas. Nós, seres humanos, limitamos o Senhor à nossa raciocinidade, à nossa maneira de pensar racional. Nossa mente é limitada, irmãos. Os pensamentos de Deus são mais altos. O seu poder é mais alto. O seu poder é ilimitado. Então nós precisamos entender Deus como realmente Ele é, irmãos. Como verdadeiramente Ele é. Ele gerou um ser complexo do pó. Ele fez um ser complexo, mas faltava algo. Faltava algo. E é essa parte de Deus, irmãos, que Ele sopra no ser humano. Para ele ter vida. Essa parte dele que Ele doou para cada um de nós, irmãos, aqui. É maravilhoso? É tremendo? Ou não? Eu sei que os irmãos estão olhando para mim um pouco assustados ali, algumas carinhas, mas, irmãos, esse é o nosso Deus.
Ele não é um Deus de barro, Ele não é um Deus de pau e pedras, Ele é um Deus vivo, Ele é um ser sobrenatural, Ele é Espírito, capaz de criar todas as coisas, o universo inteiro, com a sua palavra. Mas o ser humano, ele fez de maneira diferente. No ser humano, ele deixou uma parte dele, ele deu a vida. A palavra de Deus, irmãos, outra coisa que eu quero compartilhar com vocês, a narrativa de toda a palavra de Deus, a Bíblia, eu sei que muitos aqui já leram, e talvez tenham lido com algum objetivo diferente, e que talvez tenham se cansado, não tenham terminado, ou às vezes tenham se entediado com alguma história, ou às vezes não tenham compreendido alguma narrativa, alguma história que é contada aqui. Mas eu digo para você, irmão, se você ler a Bíblia, eu te desafio a ler a Bíblia por outro prisma. A partir de hoje, você lê a Bíblia encontrando Deus em cada verso. Porque a Bíblia, as Escrituras, é sobre Ele. Tem uma narrativa que é criação, queda, redenção e consumação. E em todas as histórias contadas, irmãos, essa metanarrativa está presente, essa narrativa completa, que é criação, queda, redenção e consumação. Até mesmo os homens de Deus, chamados do coração de Deus, homens segundo o coração de Deus, eles tiveram queda, mas foram redimidos, perdoados. E eles participarão da redenção através de Cristo. E quando chegar a consumação dos séculos, como eu e você. Então, cada história na Bíblia, olhe por esse prisma agora, cada história que você lê na Bíblia, ela vai falar de Deus, ela vai falar de Cristo, ela vai falar de Jesus, porque tudo aponta para Ele. Alguém pecou, foi perdoado e redimido. A história do bom samaritano, por exemplo, irmãos. Me desculpe sair só um pouquinho, só para que vocês entendam essa narrativa que eu quero colocar para vocês. A história do bom samaritano. Quando Jesus conta essa história, nós aprendemos ela, né? Que ele está falando sobre quem é o próximo, certo? E ele faz a narrativa dessa história. E quem foi o próximo daquele que sofreu o assalto, ficou quase morto? Foi um samaritano. Antes dele tinha passado um sacerdote. Não é isso? Que não o ajudou. Quem é o samaritano? Alguém que foi rejeitado. Alguém que não tinha nada a ver com quem estava caído ali. Não tinha culpa de nada. Mas ele foi lá. Salvou aquele homem ferido, quase morto. Curou as suas feridas. Levou a uma estalagem. E falou para a estaleira assim, ó. Cuida dele, eu vou voltar. E tudo que você tiver de custo, eu vou te restituir. O nosso Jesus não fez o mesmo por nós, irmãos? Ele não foi rejeitado, irmãos? Ele pagou o preço pelos meus pecados. Ele não tinha nada a ver com isso. Ele foi lá e pagou o preço pelos meus pecados. E ao entender isso, eu entro no processo de restauração através do seu Espírito Santo. O estaleiro é o Espírito Santo que Ele deu, para que possa nos regenerar, irmãos. Limpando a nossa vida, limpando a nossa alma, limpando todo o nosso ser, santificando-nos. Para quando Ele voltar, Ele vir nos buscar novamente, no nosso encontro. Tem ou não tem essa narrativa de queda, redenção e consumação? A mesma história de Noé. Não é a história só de salvar os animais na arca. Noé, o pregoeiro da justiça, também simboliza o nosso Cristo, irmãos. É uma história de recomeço. A criação lá que sofreu a queda, agora, né, está caída, e Deus vem com a sua justiça para fazer uma nova criação.
irmãos, a gente precisa ampliar a nossa mente, o nosso amor a Deus, porque Ele é muito maior. Ele é muito maior do que a gente já ouviu falar sobre Ele. Isso que eu estou falando aqui, irmãos, não é nada perto daquilo que eu ainda quero aprender sobre o meu Deus. Porque a minha caminhada me leva a aprender muito mais sobre Ele. Porque a história contada aqui não é sobre mim, é sobre Ele. É sobre o amor dEle para me restaurar a essa grandeza novamente. Lá do início, irmãos. Eu quero que vocês saiam daqui hoje com esse sentimento, irmãos, de que Deus é muito mais do que você já ouviu falar até o dia de hoje. Amém? Então nós vamos agora entrar, para a mordomia do corpo. Deus nos criou de maneira terrível, assombrosamente assim, de uma maneira muito complexa, uma máquina perfeita, onde as células trabalham juntas em cada órgão, e nós temos uma responsabilidade, cuidar bem dela. A leitura em Coríntios 6, 19, 20, Paulo está falando com a igreja, e ele finaliza no 20, vosso corpo é santuário do Espírito Santo, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Toda a narrativa que a Eula leu aqui como diretora, está falando dos pecados sexuais, dos pecados sobre a moralidade. E ele fala diretamente que esse pecado é contra o corpo, certo? Eu quero que vocês agora assistam um pequeno videozinho para vocês entenderem isso que eu falei para vocês, que nós somos um ser completo, tá? Que o nosso cérebro, ele é uma máquina perfeita, ele tem várias células, ele produz substâncias em nós para que a gente possa viver bem. Os nossos sentimentos não têm nada de espirituais. Os nossos sentimentos são químicos, produzidos pelo nosso organismo, pelo nosso cérebro. E quando essa química está descompensada, é aí que surgem as doenças emocionais, psicoemocionais. Porque nossa química está descontrolada. E para que vocês entendam isso, eu peço que você coloque o vídeo, por gentileza, agora. É uma professora, ela é médica, neurocientista. Essa aqui é a famosa dopamina. É a química do autocontrole. Tá? Isso aqui é algo físico, não é metafísico, não é espiritual. É uma substância química que está no seu cérebro. Toda vez que você sente recompensado por um acontecimento, essa substância está ali presente. Se a gente injetar essa substância em você, você vai ter uma resposta comportamental. Se a gente tirar essa substância, vai ter uma resposta comportamental. Então isso não é espiritual, isso é físico. Correto? Então, assim como a dopamina, a gente tem o GABA, a gente tem um monte de outras substâncias responsáveis por medo, angústia, sofrimento, raiva, ódio, tudo isso é substância química. E essa substância está no cérebro. E a gente achava que ela ficava ali. Não fica. Essa dopamina se liga a uma pequena cadeia de aminoácidos e se derrama na corrente sanguínea. E na corrente sanguínea ela atinge todas as células. Todas as células do corpo, então ela tem vários terminais. Ó. E esses terminais vão encaixar substâncias diferentes. Elas encaixam. Quando elas encaixam, essas emoções se derramam na corrente sanguínea e atingem todas as células. Então, quando você sente luxúria, seu rim também sente. Seu baço também sente. Seus ossos sentem também. Seus gânglios, principalmente suas gônadas, suas células excretoras de substâncias, tá? Todas elas sentem também. E se manifestam de acordo, tá? Agora, a célula que tem o maior número de receptores é a célula neurológica, lembra da sinapse? Na sinapse ela tem uma infinidade de receptores para tudo isso. A segunda célula do corpo
com o maior número de receptores para a química cerebral são as células imunológicas. Então, a célula que mais sente suas emoções, em primeiro lugar, são os neurônios. Segundo lugar, seus leucócitos, macrófagos, eosinófilos, todas as células imunológicas. Ou seja, quando você se sente uma vítima, a palavra vítima é aquele que sofre agressão. E você derrama isso na sua corrente sanguínea, todas as suas células imunológicas se sentem assim e deixa rolar. Diminui a atividade leucocitária. Sua imunidade cai. Então, quando você assiste televisão, 5 minutos de notícia ruim, sem reação racional e cerebral, cai a sua imunidade por 5 horas. Então, se você envenenar a sua mente, você diminui suas respostas imunológicas. Chocante, não é? Mas é real, irmãos. Aquilo que está descompensado na nossa mente, aquilo que nós alimentamos na nossa mente, também vai para a nossa corrente sanguínea, ataca a nossa imunidade e ela cai. Os antigos chamavam assim, né? Tem tal pessoa que ela morreu de tristeza. Não é? Vocês já ouviram falar de casal que viveram juntos por uns mais de 40 anos, que um morre e o outro não demora uma semana também falece? Então, irmãos, eu fiz questão de mostrar esse vídeo para a gente firmar bem na nossa cabeça, na nossa mente, que nós somos um ser completo. As nossas emoções não são trazidas por uma alma que sai fora do corpo. As nossas emoções são químicas cerebrais, essenciais para a nossa vida. Mas quando descompensadas, de acordo com aquilo que a gente se alimenta, elas trazem enfermidades. Elas trazem doenças, né? Então aqui, quando ele está falando sobre isso, nós precisamos cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo, cuidar dele, é um ato de adoração. E isso envolve físico, emocional e espiritual. Então aqui, né, eu trouxe mais uma vez a leitura da criação do homem. Que ele se tornou uma alma vivente. Um ser completo. Com corpo, né, emoções e espírito. Vamos avançar um pouquinho mais. Né? Nós somos completos. Então, o nosso corpo humano é essa máquina perfeita, projetada pelo maior engenheiro de todos, o Senhor, o nosso Deus. Cada batida do coração, cada respiração, cada detalhe do nosso organismo é um testemunho da grandeza de Deus. Assim como cuidamos de um carro para que funcione bem, precisamos cuidar do corpo para que ele glorifique a Deus. Cada escolha saudável é uma forma de louvor ao Criador. Eu vou trazer aqui agora, né? Não adianta a gente falar a causa de todas as coisas, mas a gente também não dá algumas indicações práticas, né? Então preste bastante atenção, irmãos, na prática, ó. Como que nós podemos cuidar do nosso físico? Ore. Vá a pé a lugares próximos. Isso envolve o quê? Atividade. Se não está achando na sua agenda um tempinho para ir na academia, né? Ou fazer uma caminhada intencional. Evite andar de carro em lugares próximos. Camine, você vai estar em atividade. Você vai exercitar o seu corpo. Tá? Diminua o uso do celular antes de dormir. Vocês ouviram aqui o que ela falou. Ela é uma médica neurocientista. Então, irmãos, aquilo que você injeta na tua mente vai afetar todo o teu corpo. Se você quer ter uma boa noite de sono e você continua vendo vídeos, notícias e desgraças e vídeos de outras coisas mais, qualquer tipo de coisa, a tua mente não vai descansar.
Você já acordou algum dia com a sensação de que um caminhão tinha passado pelo teu corpo de manhã e que você não dormiu? Eu já aconteceu isso comigo, irmãos. Já aconteceu comigo. Eu desenvolvi, né, um pouquinho de ansiedade no longo dos anos. Né? Então, eu estava sofrendo de enxaqueca há muito tempo e eu fiquei com medo de ter alguma coisa mais séria na minha cabeça. E eu fui numa neurologista, fiz um exame, uma tomografia, e apresentou que na tomografia, para gerar a dor da enxaqueca, eu tive micros AVCs. Eu me apavorei quando eu li, antes de falar com ela. Né? Mas ela me acalmou. Isso é muito mais comum do que vocês possam imaginar. Cuida da tua enxaqueca, se você tem. Procura saber o motivo. Existem vários motivos, mas procura saber, vai investigar. Eu fui investigar. E eu descobri que eu tinha um pouco de ansiedade que gerava a enxaqueca. E esses micro-AVCs, quando eles são gerados, a enxaqueca, faz uma pressão na sua cabeça. São microvasos, dos milhares que nós temos, microvasinhos que provocam a dor. Eles se rompem. E o que causa isso? Uma vida muito estressada. Uma vida que não tem relaxamento. E não é só de trabalho, irmãos. Nós estamos falando de mídia, nós estamos falando de celular, né? Nós estamos falando do celular. Né? Tem uma palestrante que fala que o maior veneno da humanidade está na palma da mão. E é verdade, irmãos. É verdade. Tudo que for com moderação, como disse Paulo, né? Nem tudo nos convém. E ele nos aconselha que a gente viva com moderação. Com equilíbrio. E nós precisamos entender que isso afeta o nosso corpo. Afeta, irmãos. Né? Então eu descobri que eu tinha ansiedade. Meu marido já cantava essa bola e eu ficava falando para ele que era, né, coisa da cabeça dele. Ilza, você não é mais a mesma. Olha, você está agindo assim, diferente. Né? Ele falou assim, você está vendo coisas. Né? E ele ficava me incentivando a procurar saber ir no médico. E eu fui, irmãos. E eu estou vivendo há 3 meses muito bem, dormindo de uma forma tranquila, muito bem, depois que eu comecei a fazer o tratamento. Tratamento certo, tratamento correto. Eu tomava Dorflex, eu tomava qualquer remédio, Neosaldina, Doril. Se você não sabe o motivo da tua enxaqueca, isso é um veneno. Porque mascara os verdadeiros sintomas. Então, aí vem o segundo conselho. Ore e marque aquela consulta que você está adiando por muito tempo. Ore e procure dormir. E coma mais com equilíbrio. Beba com equilíbrio. Ok? E beba mais água. Água não é Coca-Cola, não é refrigerante, não é suco. É água. H2O. Água. Beba água. Água. Ok? Eu estou aqui falando verdades. Eu não vim aqui passar a mão na cabeça de ninguém. Tá bom? Então, beba mais água. E o emocional, irmãos? A gente precisa entender melhor as nossas emoções e reações. Por exemplo, vamos fazer um teste. Eu fiz isso, irmãos, para descobrir que eu tinha um pouco de ansiedade. Hoje eu me senti ansiosa quando eu precisei. De repente você está numa situação que você não tem o controle dela. Né? Então, o meu trabalho me causava esse tipo de situação. Eu dependia e sofria muitas investidas do meu diretor, de uma maneira negativa. Ele sempre foi um homem muito tempestuoso, palavras torpes, né? Com gritarias, com coisas bruscas. E isso foi me dando, foi isso que gerou a minha ansiedade, na verdade. Né? E eu procurei fazer essa pergunta.
E quando eu fui fazer o tratamento com essa médica, ela também me deu algumas dicas, né? E falou assim: Ilza, e eu sempre falo também, já falei isso em outras pregações, mas na verdade eu não vivia isso de forma clara, porque eu não me enxergava naquilo, né? Então assim, irmãos, quando a gente não tem o controle de uma situação, nós entregamos para Deus, nós oramos, amém? Foi isso que eu aprendi, irmãos. Eu oro, eu entrego para o Senhor. Senhor, eu não sei o que fazer nesta situação, mas Tu sabes. Me honra, Senhor, aqui. Eu tenho procurado Te honrar. E não falhou uma vez, irmãos, que as coisas foram resolvidas sem prejuízo a mim. E eu louvo a Deus por isso, irmãos. Porque o aprendizado que a gente tem, o bem que a gente adquire, a gente tem que multiplicar. A gente tem que falar sobre isso. Isso é uma maneira que todo mundo está vivendo. Eu vejo as minhas colegas de trabalho viverem a mesma situação, né? Então faça esse exercício. Por que eu me estressei? O que aconteceu? O que me levou a isso? Você vai descobrir. Nesse momento que você descobrir, você entrega para o Senhor se está fora do teu controle. Senhor, eu não consigo. Hoje eu estou assim, meu ânimo está exaltado. Se eu for tomar uma decisão, eu vou me prejudicar. E eu não quero me prejudicar. E são essas brechas que o inimigo usa para fazer você perder as tuas bênçãos. E a gente precisa colocar para o Senhor. A gente precisa se blindar, irmãos. Porque cai na corrente sanguínea, irmãos, a gente perde o controle. Então, avançando. Ore, já foi no médico, foi consultar, mas sempre orando, irmãos. E num espelho consciente, faça um exercício, olhe para você no espelho e se pergunta. Eu chorei essa semana, porque mais uma vez meu marido falou algo para mim. E é difícil a gente encarar alguma realidade, sabe? Deus tem sido maravilhoso comigo, porque tem usado Ele para falar comigo. Sabe? Falando para mim que eu já não sou mais a mesma. E uma coisa que Ele aprendeu lá no Forjados, que foi a única coisa que Ele compartilhou comigo, me edificou muito, irmãos. Como esposa, como mulher. O fato dele reconhecer que depois de 38 anos de casado, eu não sou mais aquela mocinha, eu não sou mais a mesma, mas eu tenho as minhas qualidades, me ama do jeito que eu sou hoje, porque ele fez essa declaração de amor para mim, mas que eu precisava reconhecer que eu não era mais a mesma. E eu fiz isso, esse exercício, perguntei, Ilza, quem é você hoje? Nessa área. Faça isso, pergunta aqui para você mesmo, quem é você hoje? E passe a ministrar bênçãos sobre a tua vida. Abençoe você mesmo, olha nos teus olhos, abençoe você, abençoe o teu dia. Senhor, Espírito Santo, vai comigo, Ilza, o Espírito Santo está contigo, sabe? Olha no espelho e diga, Maria, o Espírito Santo está contigo, hoje o teu dia vai ser bênção, e se tiver alguma dificuldade, Ele vai ser teu auxílio. Ministre isso para você. Vamos avançar agora, então. Espiritual, o cuidado espiritual. A saúde espiritual é o centro do equilíbrio entre o corpo, mente e alma, emoções aqui, né? E o que nos mantém firmes, com propósito e paz interior, mesmo em meio às dificuldades. É verdade ou não é, irmãos? Se nós não temos a ajuda do Espírito Santo, irmãos, nós não temos equilíbrio. Nós não conseguimos ter o domínio de todas as coisas. O controle não está nas nossas mãos. O controle está melhor nas mãos de Deus. Aquilo que compete a nós, façamos da melhor forma possível, como para o Senhor. Mas aquilo que não está no nosso controle, está melhor nas mãos de Deus. E a gente precisa descansar. Então a gente tem que buscar um tempo diário de silêncio e oração. Silencie tua mente, silencia tuas emoções diante do Senhor. Entrega para Ele, irmãos. Abra mão, sabe? Entrega. Você vai sentir alívio, você vai sentir aquela paz que Jesus disse que Ele dá. É uma paz que excede todo o entendimento.
que em meio às dificuldades, nós vamos sentir paz, porque Deus está no controle. E vamos reservar alguns minutos do dia em silêncio diante de Deus. Hoje a gente ouviu aqui, né, o Eduardo ministrar a parte do pertencimento, né? Se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós pertencemos a Deus. Amém? Nós perdemos esse pertencimento através da queda, mas Jesus resgatou na cruz. Amém? Então nós pertencemos a Deus. E muitas vezes não precisa nem falar nada, como diz o louvor. Ajoelha e chora. Eu já fiz tantas vezes isso. Eu só fiz assim, uma vez orando, eu falei para o Senhor, Senhor, eu estou igual aquele publicano, envergonhado. Não sei o que dizer. Eu só sei que eu me arrependo. Eu falei essas palavras já para o Senhor. E chorei aos pés dele. Mas levantei dali tão edificada, irmãos. Acordei com uma paz no meu coração, porque o Espírito Santo ministrou para mim ao levantar de joelhos do lado da cama. Basta para cada dia o seu mal. Amanhã é um novo dia e será diferente. Nós precisamos crer, irmãos. Nós precisamos acreditar que Deus é real, a palavra é real, o Cristo é real e o Espírito Santo é real. Se nós acreditarmos, nós vamos vencer muitas batalhas que a gente não consegue vencer diárias, que envolve a nossa mente, os nossos sentimentos. Vamos avançando aqui. Alimenta o teu espírito com a palavra. Disse Jesus em Mateus 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia é nosso alimento espiritual. Leia ao menos um versículo por dia e pergunte, o que Deus quer me ensinar hoje? Será que você tem tempo para ler um verso da Bíblia? Elevar teu pensamento e falar com o teu Deus? Faça isso de maneira intencional. Pratique o perdão e a liberação. Guardar mágoas adoece a alma, adoece as emoções, adoece o teu ser completo. Ok? Então a gente sabe que a palavra do Senhor, ela é verdadeira. Então ore e diga, Senhor, ajuda-me a liberar o que me fere. O perdão não é esquecimento, é libertar o teu coração do peso que te impede a tua paz. Jesus, eu coloquei aqui propositadamente, que nós tivemos Santa Ceia ontem. Nós relembramos o sacrifício de Jesus. O perdão dele na cruz que custou a sua vida. Se o meu Senhor e Mestre, Salvador, Redentor, o Filho do Deus vivo, perdoou os meus pecados sem eu merecer, quem sou eu, irmãos, para não perdoar o outro ser humano? Porque Jesus morreu por ele também. Isso adoece o teu corpo, não só a mente. Adoece o teu físico, porque você é um ser completo. Cultive a gratidão diariamente. Em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses 5,18. A gratidão muda o foco do que falta para o que já temos. Muitas vezes a gente está querendo algo que a gente não tem, mas aquilo que a gente já tem é o suficiente para nos dar paz, tranquilidade. Não estou dizendo que você não precisa sonhar, que você não pode sonhar. Você pode sonhar sim. Mas em tudo que você tem diariamente, é Deus que provê. É o Senhor que te dá. Você pode achar que é pelos teus méritos, mas quem te deu o fôlego de vida? Quem que te sustenta todas as manhãs ao acordar? É o teu Deus, é o teu Senhor. Então, antes de dormir, aí é uma sugestão, se lembre de 3 motivos no dia para você agradecer. Não necessariamente serão os mesmos, né? Para o dia seguinte.
Mas se lembre de você agradecer antes de você dormir, né? Cuide do que você se alimenta. Mais uma vez, né? Reforçando. Assim como o corpo se nutre do que comemos, o espírito se nutre do que vemos, ouvimos e falamos. Evite conteúdos, pessoas ou ambientes que drenam sua fé e sua paz. Escolha músicas, leituras e conversas que edifiquem. Eu acho que está bem claro aqui, não vou entrar em detalhes, né? Porque já está ficando longa. Então, Paulo já sabia de tudo isso, né, irmãos? Quando ele deu esse conselho aqui, né? Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Nutram a sua mente com essas coisas. É isso que Paulo está dizendo. Já estamos caminhando para o final, tá? Caminhe com pessoas de fé. Olha essa palavra, irmãos, em Provérbios 27, 17. O ferro se afia com o ferro. Assim o homem ao seu amigo. O verdadeiro amigo não é aquele que passa a mão na tua cabeça, que aceita tudo o que você faz. É aquele que te corrige. É aquele que te ensina a ver onde você está errando. É isso que esse provérbio está dizendo. O ferro se afia com o ferro. Né? Foi isso que o Amarildo fez comigo. Me ajudou a enxergar e o que eu precisava enxergar dentro de mim. E é isso que nós temos que fazer. Nós não podemos ser omissos. Com amor. Com amor. Né? Não é na chinelada. Às vezes até precisa, né? Um tonzinho mais forte, um tonzinho mais firme. Mas a gente precisa se corrigir e ajudar alguém a caminhar. Amém, irmãos? Assim como eu recebi ajuda, você pode dar ajuda e eu também posso ajudar outra pessoa. Escolha bem as suas companhias. Escolha muito bem as suas companhias. Sirva com amor. Nada cura mais o coração de quem ajuda o próximo. Um gesto, uma palavra, uma visita. Quando você abençoa alguém, Deus também renova suas emoções. Viva com propósito. Pergunte a Deus todos os dias: Senhor, o que queres fazer através de mim? Ter propósito dá sentido à dor, à espera e às conquistas. Não vou comentar, eu quero que você reflita. Descanse na soberania de Deus. Nem tudo está sob o teu controle. E está tudo bem. Confie que há um propósito em cada estação. A fé é o descanso da alma cansada. E assim diz Jesus: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Então, creia na palavra do Senhor. Ela é viva, real e verdadeira. Então, você, como uma máquina perfeita, que Deus fez de forma tremenda, né? Você precisa colocar e adorar o Senhor em primeiro lugar. Cuide do seu corpo, que ela é morada do Espírito Santo. O vosso corpo é templo do Espírito Santo. Durma bem, alimente-se com sabedoria, respire fundo. Quando você cuida do corpo, você honra o Criador que habita em você. Então, eu finalizo com essa palavra, irmãos, que o nosso corpo, nosso ser, criado de uma maneira tão maravilhosa e perfeita, ele foi criado para louvar e adorar o Senhor. E em toda a nossa maneira de ser, irmãos, façamos e vivamos essa adoração ao nosso Deus. Em nome de Jesus, eu agradeço essa oportunidade e peço que o Espírito Santo, na sua mente, no seu coração, produza frutos do que você ouviu hoje. Em nome de Jesus.